Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Nani, dando continuidade aqui na disciplina de Direito Administrativo. Hoje nós vamos falar de uma parte muito importante e extremamente cobrada em concursos públicos, que são os princípios da administração pública. Vamos ver estes princípios. Bom, princípio é onde a administração pública busca o que? Inspiração. É onde o legislador busca inspiração também para poder criar leis. Então, os princípios é a origem de tudo, é onde surge alguma determinada disciplina. Os princípios, eles são tão importantes que alguns eles viram inclusive normas positivadas, ou como dizemos, leis. Eles estão expressos em leis. Então, podemos dizer que existem princípios que eles são explícitos. Explícitos quer dizer que são escritos de forma expressa em um texto legal. E também podemos dizer que são princípios implícitos. De uma interpretação de uma norma legal, você extrai um princípio. Ele está escrito nas entrelinhas do texto legal. Ele não está expressamente escrito. Aqui temos dentro da Constituição Federal os princípios expressos lá no artigo 37 são cobrados. Precisa saber da lista, precisa saber de cada um desses princípios e precisa saber qual o conceito desse princípio, qual a aplicabilidade desse princípio na administração pública. Então, vamos falar desses princípios expressos. Aqui os princípios não têm hierarquia, tá? Diferente das normas que às vezes possuem hierarquia, principalmente a Constituição Federal, né, que a gente vê lá no topo da pirâmide de Kelsen, a Constituição Federal. Aqui os princípios não têm uma hierarquia, eles são normas mais abstratas também. São normas que servem de norte, só que às vezes você não consegue pegar um princípio e aplicar no caso concreto, precisa ter uma descrição melhor. Serve de inspiração para aplicação em um caso concreto. Então dizemos também que os princípios são normas mais abstratas. Outro conceito que podemos trazer é que eles podem ser relativizados. Por que eles podem ser relativizados? Porque nenhum princípio é absoluto. O princípio ele não é absoluto e não tem hierarquia, então em um caso concreto você vai relativizar, você vai equilibrar para aplicação. E ele também serve de norte para criação, interpretação. Ele é uma base que vai ser seguida não só pelo administrador público, como pelo judiciário, pelo executivo, pelo legislativo na hora de fazer leis. Vamos falar então desses princípios expressos. Como eu disse, expressos aonde? Os princípios expressos aqui da administração pública estão lá no artigo 37 da Constituição Federal. Tá? Você pode baixar a sua Constituição Federal no site lá do Senado Federal ou no Planalto. É importante vocês terem em mãos uma Constituição Federal atualizada, certo? Qual é o primeiro princípio expresso? Princípio da legalidade. Depois eu vou voltar aqui nessa figurinha, tá? Vamos falar do princípio da legalidade. Existe a legalidade para o particular e a legalidade para a administração pública. A legalidade do particular, ela está mais como impeditivo. Por exemplo, o particular, ele pode fazer tudo o que a lei não proíba. O particular, ele é mais livre para praticar as suas ações. Então, o particular, ele não está restrito a uma lei, mas uma lei pode restringir a sua atividade. Como, por exemplo, temos proibições lá no Código Penal. Matar alguém, você vai responder na justiça criminal. Você tem que agir de forma, de uma conduta que não infrinja essas leis. Só que a administração pública, não. Na administração pública, ela não pode fazer tudo que a lei não proíba. A administração, ela só age quando há uma lei. Quando existe uma lei amparando aquela prática daquele ato administrativo. A administração pública, ela exacerba, ela elabora essa atividade praticando um ato administrativo. E esse ato administrativo só pode ser praticado
quando existe uma lei amparando. Se você vai fazer uma compra em um supermercado, você não precisa de uma lei falando que você pode fazer uma compra em um supermercado. Já a administração pública não. A administração pública ela só pode efetuar uma compra se lá na lei falar que ela pode efetuar aquela compra. Como que ela faz compra? Como que a administração vai lá e compra? Mediante a lei de licitação, lei 8666. A administração ela está vinculada àquela lei. Ela não pode comprar e ir lá no supermercado porque está mais barato. Ela tem que abrir um processo licitatório. Então, ela está vinculada a uma lei. Isso é para tudo. Tudo que a administração vai fazer, ela precisa estar amparado na lei. Olha aqui no slidezinho. Legalidade da administração versus legalidade do particular. Foi o que eu disse. A administração só faz quando tem lei autorizando ela fazer. O particular pode fazer tudo que a lei não proíba, tá? Tem dois desdobramentos. Juridicidade, que é estar de acordo com o ordenamento jurídico como um todo, não só as leis em sentido estrito, as leis em sentido amplo, os princípios, os atos infralegais, e a legitimidade. Eu preciso, no meu atuar como agente da administração pública, perseguir a moralidade e a finalidade pública. Eu não posso sair desse caminho da finalidade pública. Então, não basta estar na lei, eu tenho que aplicar a lei visando o bem da coletividade. Aqui, o interesse coletivo. Tem exceção ao princípio da legalidade? Tem. Estado de sítio, estado de defesa e também as medidas provisórias. Por quê? A medida provisória é um ato lá praticado pelo chefe do Poder Executivo de uma forma de urgência, tanto é que tem vários critérios dentro da Constituição Federal para que essa medida provisória seja válida. Não pode uma medida provisória, por exemplo, legislar uma matéria exclusiva de lei complementar. É uma medida provisória que não pode também criar crimes ou criar normas processuais. Ela precisa seguir o que trata a Constituição Federal. Só que é uma exceção ao princípio da legalidade. Tá? E o estado de sítio e estado de defesa são defesas da instituição democrática, são atos em que o Estado está passando um momento periclitante, um momento sensível, então que há o quê? Uma mitigação nesse princípio da legalidade, certo? A gente estuda estado de defesa e estado de sítio lá dentro do direito constitucional, certo? Próximo aqui, impessoalidade. Então, lá no artigo 37, também está expresso o princípio da impessoalidade. O agente público, no seu agir, ele visa a coletividade. Além disso, ele não pode se autopromover em um ato administrativo. Ele também não pode prejudicar ou beneficiar ninguém, tá? Sem o interesse da coletividade. Há algumas atuações que até existem benefícios para alguns grupos de determinadas pessoas que é previsível em lei e é necessário também até para aplicação do princípio da igualdade. Mas tudo isso são até diferenciações que a própria Constituição Federal permite que o administrador faça. Só que, em regra, a administração pública ela não pode beneficiar nem prejudicar ninguém. A impessoalidade, ela visa aqui vedação à promoção pessoal, os recursos públicos não deverão ser utilizados para promoção de interesse pessoal. Por exemplo, um prefeito vai lá e constrói uma escola. O prefeito não pode colocar o nome dele naquela escola, ou um símbolo que remete à pessoa do prefeito. Quem fez aquela obra pública foi a prefeitura, não foi o prefeito, certo? Então, veda-se a promoção pessoal em um ato administrativo. Próximo, ramificação do princípio da impessoalidade. Vedação à discriminação injustificada. Não discriminar pessoas que devem ser alcançadas pelo ato da mesma forma. Um exemplo, um agente de trânsito vê dois infratores praticando a mesma infração. Dois particulares infringindo a mesma lei de trânsito. Ele não pode deixar de multar um porque é amigo dele.
Ou, então, ele não pode só multar um porque é desafeto dele, ele precisa multar os dois. Ele não pode fazer uma discriminação ali injustificada. Qualquer agente público, tá? Ou dentro da esfera do executivo, ou qualquer esfera de aplicação direta, eu não posso fazer essa discriminação injustificada. Há algumas discriminações, sim, há por parte da lei. Como eu disse, para que se alcance a igualdade material, às vezes é necessário discriminar. A gente aprende isso em direito constitucional. No entanto, essa discriminação tem que ser justificada, certo? Uma abordagem lá de um agente de trânsito que pega 2 infratores e não multa um deles por critérios de particularidade, isso não é uma discriminação justificada, é injustificada. E isso fere o princípio da impessoalidade, certo? Próximo, atender à finalidade pública. Deve ser interpretado com vedação à finalidade pessoal. Por exemplo, um prefeito que asfalta lá a rua da casa dele só, o bairro dele inteiro não tem asfalto e ele só asfalta a rua da casa dele. Ou um governador que asfalta uma estrada ali para a fazenda dele. Está cumprindo essa impessoalidade? Não, está ferindo a impessoalidade, porque ele está visualizando um interesse particular, ele está querendo atingir um interesse particular e não o interesse da coletividade. Ele tem competência para isso? Tem. Só que essa competência está sendo utilizada de forma que está ferindo o princípio da impessoalidade, tá? Então, esses são os 3 critérios trazidos lá do conceito da impessoalidade. São 3 ramificações. Temos que verificar se o ato administrativo não está ferindo nenhuma dessas vertentes do princípio da impessoalidade, certo? Próximo princípio, moralidade. O agente público, quando vai atuar, eles têm que estar embasados na honestidade, na boa-fé, na probidade, na ética. Um agente público, ao aplicar uma lei, a praticar um ato administrativo, ele tem que visar a ética, a boa-fé. Porque senão ele está ferindo esse princípio da moralidade. Não basta o administrador aplicar a lei. Ao aplicar a lei, ele precisa agir de conduta ética, ele precisa agir de condutas morais, tá? Porque senão ele está utilizando a lei ao seu favor. Isso não é de boa fé. Então, o administrador, ele precisa agir dentro desses contornos de moralidade, certo? Próximo princípio, o princípio da publicidade. Em regra, os atos são públicos, tá? Temos dispositivos dentro da Constituição Federal que tratam sobre a publicidade dos atos. Essa publicidade, ela deve ser praticada lá nos diários oficiais, lá nos sites de acesso a todos. Não precisa ser num jornal de grande circulação, porque isso causaria um impacto muito grande no orçamento da administração. Atingindo o fim, que é tornar público, já preenche esse requisito da publicidade, tá? Um ato que não é público é um ato que está viciado. Aquele ato, ele precisa ter uma publicidade. Hoje temos os diários oficiais online, você não precisa mais ir lá na sede de uma prefeitura, de um estado, para acompanhar os atos da administração pública. Você pode acompanhar via diário oficial, quando se exonera alguém, quando se nomeia alguém, quando se está fazendo um processo licitatório, as compras que a administração está fazendo, os atos administrativos praticados, então, todos estão lá dentro desses diários, tá? Então, não precisa ser em jornais, não precisa ser em rádio, tá? Por quê? Porque também geraria um impacto muito grande dentro do erário, né? Dentro do orçamento da administração pública. Hoje em dia, pelo critério, pela questão da internet, a gente tem muito mais acesso, inclusive os portais de transparência com valor de salário,
nominal, inclusive, porque o STF já disse, novidade no STF, que os salários podem ser nominais, não fere a privacidade do particular. Por quê? Porque aquela verba que ele recebe é um dinheiro público. Então, o interesse do particular não sobressai o interesse da coletividade em saber onde está aplicando aquela verba pública. Então, o STF fala que nominar lá o valor de salário não fere o princípio da privacidade. Só que aqui dentro desse princípio da publicidade temos sim exceções. Ele não é absoluto, não tem princípio, nem o direito à vida é absoluto, tá? Uma mitigação, até a questão de pena de morte dentro da Constituição. Quem dirá o princípio de publicidade? Então, quando é que o Estado não publicita? Quando sim, ferir a privacidade. Quando tiver naquele caso concreto, ferindo a privacidade de alguém. Um exemplo, um processo judicial que lá tem interesse de menor ou de uma família que está se separando. Aquilo ali você pode pedir um segredo de justiça. Por quê? Porque é o interesse de um particular. O que eu tenho interesse na separação de João e Maria ou na briga de uma guarda judicial? Então, esse interesse sim fere a privacidade da pessoa. Então, nesse caso, não vai ser publicitado os atos, as decisões lá do judiciário, tá? Só que, em regra, os atos são públicos. Outro caso em que há uma mitigação desse princípio da publicidade. Quando houver o quê, gente? Quando houver questão de segurança nacional, coloquei aqui, ó. A segurança nacional, ela é muito mais importante do que a publicitação de um ato. Então, vamos supor que tem uma operação lá correndo, você não vai publicar lá os atos praticados naquela operação. Por quê? Porque isso fere a segurança nacional. Ou até então, quando vai ter um ato, uma questão, uma operação da vigilância sanitária em alguns restaurantes. Se você publicar, aquele restaurante vai ficar precavido e vai praticar coisas ali dentro que vai viciar aquela fiscalização. Então, nesses casos, não há publicitação e não há obrigação de publicitação por parte do Estado. Porém, a regra é que os atos são públicos. Um ato administrativo, ele é público. Cabe exceção? Sim, regras têm exceções. As exceções trazidas aqui na doutrina são essas: privacidade, quando há necessária privacidade, e no caso de segurança nacional, certo? Próximo princípio, princípio da eficiência. Esse princípio, ele foi incluído por uma emenda constitucional número 19 de 1998. Isso caiu numa prova. A questão falava qual emenda constitucional que tratou do princípio da eficiência. Professora do céu, eu tenho que saber as emendas? Gente, é bom estar acompanhando as emendas, tá? Por quê? Porque a emenda é a forma trazida pelo poder constituinte originário de que como poderia ser reformada a Constituição Federal. Então, as emendas constitucionais, o poder constituinte derivado vai lá e reforma a Constituição e inclui alguma coisa dentro da Constituição. Nesse caso, incluiu o princípio da eficiência. Esse princípio da eficiência, lá em 1988, ele não estava dentro da Constituição Federal. Ele foi colocado lá em 98, 10 anos depois, posteriormente pelo poder constituinte reformador, que é o poder que reforma a Constituição Federal. Então, esse princípio da eficiência, ele é o mais recente, certo? E ele visa o quê? Ele visa quebrar esse excesso de burocratização por parte do Estado. Quando o Estado puder agir de forma mais econômica, na sua prática de ato, não é nem só a questão de dinheiro não, de praticar atos. Se com um ato administrativo ele já alcançaria aquele fim, por que ele tem que praticar vários atos administrativos? Ele tem que fazer o mais com menos possível. Só que isso não quer dizer fazer sempre com menos, porque ele tem que ser efetivo. Além dessa eficiência, ele tem que ser efetivo. Porque não adianta, a eficiência ela busca que todas aquelas atividades praticadas sejam necessárias para se alcançar um fim. Hoje em dia nós temos várias formas de que esse processo da eficiência é aplicado, como uma certidão. Você consegue pegar algumas certidões online, você digita os seus dados lá e aquela certidão já está ali para você gerando automaticamente, porque no sistema já tem os seus dados e já gera. Antigamente, para você buscar uma certidão, por exemplo, de negativa lá
na Justiça Federal, você tinha que ir lá, esperar dias, ir lá de novo, buscar a certidão. Hoje, a maioria das certidões já estão disponíveis online, não tem taxa, não tem nenhum valor, e você consegue, por aquela assinatura digital lá daquela chave, ver se realmente aquela certidão ela é real, tá? Então, temos mecanismos e a gente caminha cada vez mais com a evolução da internet, com a evolução dessa tecnologia, de buscar que se evite que o administrado tenha que ir toda hora lá nos prédios da administração pública. Às vezes contrata-se pessoas para ficar lá só recebendo pessoas, sendo que não seria necessário. Poderia colocar aquela pessoa efetivamente para praticar atos administrativos. E a facilidade da internet. Então a eficiência ela veio para quebrar esse excesso de burocratização, para quebrar esses processos que a administração praticava, todos esses atos excessivos e que não tinham nenhum aproveito lá para a administração pública. Olha o conceitinho aqui. Exige que a administração seja exercida com presteza, perfeição, rendimento, qualidade e economicidade. Ele foi acrescentado, antes ele era um princípio implícito, quer dizer, ele não estava expresso lá no texto constitucional, mas para reforçar foi colocado expressamente lá no texto constitucional. Então, vamos voltar lá na questão, naquele quadrinho que eu trouxe para vocês. Quais são os princípios expressos da administração pública? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Juntam, formam o mnemônico aqui, ou o bizuzinho LIMP. Gente, você pode esquecer seu nome, mas você não pode esquecer disso, tá? Toda prova de administrativo cobra direto ou indiretamente o LIMP, tá? Que são os princípios expressos. São questões, às vezes, muito batidas, mas as bancas não deixam ainda de cobrar, tá? Às vezes você perde aí uma questão porque você acha bobo. E não basta saber o LIMP. Por quê? Porque ele pode colocar ali uma legitimidade ao invés de legalidade. Legitimidade é diferente de legalidade. Ou ele pode colocar uma pessoalidade. Aí você lembra, pessoalidade, porque você escutou a palavra impessoalidade, tem o P dentro do LIMP, mas é impessoalidade. Então não basta saber o LIMP, tem que saber que cada um significa ali dos princípios. E o conceitinho, tá, deles, trazer na cabeça o que significa legalidade, o que significa impessoalidade. Então vamos fixar isso para você não errar essa questão, certo? Eu trouxe exercícios. Questão 1. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, em importante julgamento ocorrido no ano de 2011, julgou inconstitucional lei que vedava a realização de processo seletivo para o recrutamento de estagiários por órgãos e entidades do poder público e do Distrito Federal. O aludido julgamento consolidou fiel observância, dentre outros, o princípio da... Bom, lá nesse caso da questão, o STF, ele julgou inconstitucional uma lei que vedava a realização de um processo seletivo para estagiários, tá? Essa questão de vedação de processo seletivo, ela já está ferindo lá a Constituição Federal, que fala que precisa ter um processo seletivo para o quê? Para que seja possibilitado a todos participar daquilo e que não atinja só determinados grupos e pessoas que tenham ali uma influência dentro daquele poder que está fazendo aquela seleção não impessoal. Então, essa questão, ela atinge de forma direta o princípio da impessoalidade. Por quê? Quando você tem uma lei que veda a realização de um processo seletivo para recrutamento de estagiário, aquela admissão do estagiário vai ser de forma muito pessoal. O estagiário que tem uma certa influência ali vai conseguir um estágio. E não pode, tá? Embora o estágio seja uma relação especial com a administração pública, ela é uma relação e em regra ela é remunerada. Então não pode beneficiar uma pessoa só, um grupo só. Essa lei que visava isso, ele feriu o princípio da impessoalidade, tá? Então aqui ficou a letra B.
é uma questão mais difícil, é uma questão elaborada, ela foge daquele conceito, daquelas questões, quais são os princípios expressos? Para a gente poder pensar, para a gente ter em mente que é importante saber não só o conceito, como a aplicação desses conceitos. As questões, elas estão tratando cada vez mais de casos. Um caso igual esse, é um caso concreto mesmo. João foi nomeado a um cargo tal. Ele era o quê? Uma pessoa que tinha uma influência. Tendo aquela influência, ele só foi nomeado por isso. Também infere o princípio da impessoalidade. Então, trata, às vezes, de um caso concreto dentro da questão. Por isso que é importante a gente resolver essas questões mais complexas, resolver questões que cobram do aluno a interpretação do texto, o que ele quis dizer com isso, certo? Então, essa questão, a letra B é a correta. A Administração Pública Federal, enquanto não concluído e homologado determinado concurso público para auditor fiscal da Receita Federal, alterou as condições do certame constante no edital para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie. E assim ocorreu porque antes do provimento do cargo, o candidato tem mera expectativa de direito à nomeação. Trata-se de aplicação do princípio da legalidade, tá? Esse princípio da legalidade, ele visa que aquela obrigação tenha que estar numa lei. Então, a administração não pode dar uma decisão surpresa ou uma questão que não era tratada. O edital, ele faz lei entre as partes. Quando o edital nasce, quando o edital sai, pode haver as retratações? Pode, só que tem que ser analisado num critério legal, tá? Então, tem algumas questões que precisam ser tratadas em lei. Então, isso aqui é o princípio da legalidade. Mais uma vez, uma questão interpretativa. Fugindo dos conceitos, fugindo daquelas questões decoreba, limpe, fugindo daquelas questões conceituais puramente. Traz mais uma parte interpretativa do candidato. Às vezes o candidato sabe quais são os princípios, até o conceito de cada princípio, mas se depara com uma questão assim, ele não consegue interpretar qual princípio que está sendo aplicado aqui, tá? E como que você vai conseguir chegar nessa questão, resolver uma questão complexa? Resolvendo questões. Você só consegue interpretar resolvendo questões, porque é importante o aluno exercitar essa metodologia de estudo ativo por parte do aluno. Ele conseguir resolver uma questão. Então, é importante a resolução de questões, certo? Vamos lá. Questão 3. Governador de determinado estado praticou ato administrativo sem interesse público e sem conveniência para a administração pública, visando unicamente a perseguição de prefeito municipal. Trata-se da violação do seguinte princípio do direito administrativo. Primeiro, ele está visando a finalidade pública nessa questão? Ou ele está visando o interesse particular dele? Ele está praticando uma discriminação justificada ou ele está praticando uma discriminação injustificada? Aqui, essa questão, você tem que analisar se no caso aqui o governador desse estado, ele praticou esse ato administrativo visando o interesse público. Quando o administrador ele sai desse caminho do interesse público e visa um interesse particular, seja para promover-se, seja para perseguir, ele está ferindo o princípio da impessoalidade. Então aqui, ó, a correta é a letra B, porque o governador saiu da estrada da finalidade pública e visou o interesse particular. Como assim? Unicamente a perseguição de prefeito municipal. A questão poderia até ter te omitido essa parte aqui, ó. A banca ainda foi boazinha, sem o interesse público e sem conveniência. Se ele tivesse omitido essa parte, ainda assim daria para extrair que é um princípio da impessoalidade, porque ele está unicamente perseguindo o prefeito municipal. Qual que é uma das 3 vertentes lá da questão da impessoalidade? A discriminação injustificada. E ele está praticando um ato, vamos voltar lá na questão da impessoalidade. Aqui, ó,
ele está praticando um ato utilizando uma discriminação e, além de tudo, sem atender à finalidade pública. Então, ele feriu aqui o critério, o princípio da impessoalidade, certo? Bom, essas foram as questões. As bancas, elas costumam gostar desses princípios, tá? Eu peço que vocês resolvam mais exercícios, tá? E tentem resolver aqueles exercícios mais complexos, que tragam um caso concreto, que é a melhor forma de fixar um conteúdo, certo? E aí eu espero vocês na próxima aula com muito mais conteúdo de direito administrativo. Um abraço!